Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de Ciências Humanas e hoje nós vamos corrigir a atividade número 1. Vamos lá? Vamos corrigir a questão 1. O fenômeno da escravidão, ou seja, a imposição do trabalho compulsório a um indivíduo ou a uma coletividade por parte de outro indivíduo ou coletividade, é algo muito antigo e, nesses termos, acompanhou a história da antiguidade até o século XIX. Todavia, percebe-se que tanto o status quanto o tratamento dos escravos variou muito da antiguidade greco-romana até o século XIX em questões ligadas à divisão do trabalho. As variações mencionadas dizem respeito ao quê? A letra B de bola. A especialização do trabalho escravo na antiguidade, pois certos ofícios de prestígio eram frequentemente realizados por escravos, tá certo? Então é essa especialização que vai acontecer, beleza? Vamos para a questão 2? Questão 2. As civilizações da Antiguidade Clássica, Grécia e Roma desenvolveram uma estrutura socioeconômica alicerçada no escravismo. Sobre essa temática, pode-se afirmar que, item 1, a escravidão foi indispensável para a manutenção do ideal democrático em Atenas, uma vez que os cidadãos ficavam desincumbidos dos trabalhos manuais e da tarefa ligada à sobrevivência. Exatamente. É por ter uma mão de obra escrava, ou seja, pessoas trabalhando, que uma determinada elite greco-romana, ou melhor dizendo, que uma elite ateniense, da Grécia, poderá fazer trabalho, poderá cuidar da democracia e tudo mais. Tá certo? Então, os cidadãos eles estavam desincumbidos, ou seja, eles não precisavam trabalhar, tá bom? 2. A escravidão foi abolida em Atenas quando Péricles estabeleceu o direito político a todos os cidadãos, reconhecendo dessa forma a igualdade jurídica e social da população da Grécia. Esse item está errado, sabe por quê? Porque na Grécia os escravos não poderiam participar da democracia. Apenas homens, homens com posses, mulheres, escravos, estrangeiros, estavam excluídos da democracia ateniense, tá bom? Vamos para o próximo item? Os escravos romanos, por terem pequenas propriedades e direitos políticos, conviveram pacificamente com os cidadãos romanos, como forma de evitar conflitos e perda de direitos políticos. Errado. Os escravos romanos não tinham propriedade nem direitos políticos, Inclusive, eles vão ser oriundos, eram cidadãos, de outras regiões que foram conquistadas pelos gregos, pelos romanos. Então, eles não tinham esses direitos. Então, 3 está errado. 4. Os escravos romanos que se multiplicavam com o expansionismo de Roma estavam submetidos à autoridade de seu senhor, e sua condição obedecia mais ao direito privado que ao direito público. Exatamente. Inclusive, os romanos é que vão deixar como legado, além do direito de uma forma ampla, essa questão do direito privado e do direito público. Tá legal? Então, vocês viram nessa segunda questão, vocês viram que a segunda questão, ela trata a respeito da escravidão durante o período da Grécia e Roma, Antiguidade Clássica. Tá legal? Vamos para a questão 3? Das alternativas apresentadas, qual delas melhor caracteriza o tipo de relação predominante entre o senhor feudal e o camponês, na época do feudalismo na Europa Ocidental? O certo é a letra A. É a relação de servidão por parte do camponês, na qual ele se submetia a uma ordem política, social e econômica que favorecia mais os interesses do senhor feudal. Exatamente. O servo, ele estava preso à terra, ou seja, o que isso significa? Que ele não poderia sair do feudo onde ele estava. Então ele tinha que trabalhar para o seu sustento da sua família e trabalhar também para o seu senhor, para o senhor feudal. Além disso, ele tinha vários impostos a serem pagos. Por exemplo, se ele utilizasse o forno do seu senhor, ele tinha que pagar. Se ele utilizasse ferramentas do seu senhor, ele tinha que pagar também. Então, os servos eles estavam submissos aos senhores feudais. Por isso que a letra A está certa, tá bom? Vamos para a quarta questão? Na quarta questão,
nós temos aqui, ó, sobre o mundo do trabalho. Classifica as afirmativas como escravidão, servidão moderna, trabalho contemporâneo. Olha só, gente, o correto é a letra B, né? Vamos ver? Eterno processo alienado e alienante de trabalhar e consumir, né? Nós temos uma servidão moderna em que a pessoa trabalha para bancar o seu consumo, né? Algo alienante, ou seja, ela não tem aquela consciência, né, da questão da exploração, tá certo? É um instrumento, uma mercadoria necessária à sobrevivência do indivíduo. É a escravidão, nessa mercadoria. Muitas pessoas tentam abrir seu negócio, investir em áreas onde combinem um hobby com profissão, enxergando o trabalho com a função mais livre ao trabalho contemporâneo, né? Isso tem demais, você aliar o seu hobby com uma profissão. São submetidos a uma dura rotina de trabalho, sem serem vistos ou tratados como uma simples mercadoria. Eram os servos, né, a servidão, né? Então veja aqui, ó, aí você pode falar, professor, mas não seria escravidão? Mas veja aqui, ó, que eles não eram vistos como mercadoria. Se fosse escravo, aí sim seria mercadoria, tá certo? Quinta questão, pessoal, vamos lá. Sobre o trabalho nas sociedades Azteca, Maia e Inca, analise as proposições. Número 1. Entre os maias, os Mazebualob produziam a riqueza trabalhando na agricultura e na construção das cidades? Sim, estavam sim. A mita, prestação de serviço gratuito e obrigatório, foi um sistema de trabalho utilizado pelos maias, astecas e incas? Não. Se a mita ela é um serviço gratuito, como é que ela vai ser obrigatório, né? Então a 2 está errada. Terceira, entre os astecas existia uma forma de escravidão, em que comprava-se a força de trabalho e não o indivíduo. Está certo. Entre os maias houve a escravidão direcionada para as construções militares? Também, né? Principalmente os maias ali, né, que estava ali na região próxima ali aos América Central, né? Nas sociedades Azteca e Inca, as comunidades aldeãs trabalhavam em suas terras e nas terras do Estado. Exatamente, 5. Tá certo? Então, na questão 5, na lei, o certo é a letra D, de dado. Vamos para a próxima questão? Vamos lá? Olha só, pessoal. As coordenadas geográficas são extremamente importantes no sentido de apontar a localização precisa de qualquer ponto existente sobre a superfície terrestre. Elas constituem-se a partir de uma combinação, da combinação de uma série de elementos que envolve linhas imaginárias e sistemas de medidas. Assinale a seguir a alternativa que não apresenta um desses elementos, que é a amplitude. Isso aqui não tem dentro dessa questão. Tá legal? Vamos para a questão 7? Vamos lá. Questão 7. Analise a figura abaixo e assinale a opção que corresponde, respectivamente, às coordenadas geográficas dos pontos Z e X. Está aqui o Z, está aqui o X. Então, você deveria ter marcado a letra A. O X, ele está a 60 graus ao sul e a 15 graus longitude oeste, enquanto que Z está 30 graus latitude sul e 90 graus longitude oeste. Beleza? Beleza. Questão 8. Leia o texto, né? Então, você deveria marcar nessa questão 8 a letra C. A latitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre, em relação à linha do Equador, principal paralelo da Terra. Além disso, longitude é a distância em graus de qualquer ponto da Terra em relação a Greenwich, estabelecido como principal meridiano de Greenwich, do planeta, tá certo? Então, na questão 8, o correto é a letra C. Questão 9. A questão 9 diz, relacione as direções cardeais às outras denominações. Olha só, então na 9 você deveria marcar a letra D. Ó, primeiro aqui, ó, Oriente, tem o Leste.
Norte, que é o setentrional ou boreal. 4, né, que é o Ocidente, que é a Oeste. E 2, que é o meridional, né, que é o Sul, tá certo? Então, aí vocês têm as direções cardeais e também, né, as outras denominações, tá certo? E nós, né, vamos para a última questão. Olha só, gente. Leia o gráfico e responda. Leia o gráfico e responda a atividade. Então, você deveria pegar esse gráfico aqui, que está à sua direita aí na tela, e fazer uma análise. Só que, olha a questão, você tem que marcar que está incorreto, né? De acordo com o gráfico, assinale a alternativa incorreta, ou seja, aquela que está errada. Olha só, a região centro-oeste é a que possui maior população vivendo em área urbana, está errado. A maior população vivendo em área urbana é a sudeste. Inclusive, no sudeste que está São Paulo, né, o estado mais populoso e a capital paulista, né, a maior cidade da América Latina e também a cidade mais populosa do país, tá certo? Então, pessoal, na aula de hoje nós fizemos a correção dessas atividades, tá certo? É isso aí, meus queridos. Aquele abraço, fique com Deus. Até a próxima.